Voltaram ao bairro 4 dias depois. Na mesma noite, Stefano convidou os sogros e o cunhado para a casa nova. Com um ar mais humilde que o habitual, pediu a Fernando que dissesse a Lila como as coisas tinham de passado como Silvio Solara. Numa fala entrecortada e cheia de lamentos, Fernando confirmou diante da filha a versão de Stefano. Já a Rino, Caraque pediu logo em seguida que dissesse por que, de comum acordo, mas com grande pesar, ambos afinal decidiram dar a Marcelo os sapatos que ele queria. Com um ar de homem muito experiente, Rino sentenciou: há situações em que as escolhas são obrigatórias e passou a atacar a situação arriscada em que Pasquale, Antônio e Enzo tinham se metido quando espancaram os irmãos Solara e destruíram seu carro. Sabe quem se arriscou mais nessa história? Disse, inclinando-se sobre a irmã e aumentando progressivamente de tom. Eles, seus amigos, os peladinos de França. Marcelo os reconheceu e se convenceu de que eles tinham agido incitados por você. Como eu e Stefano devíamos nos comportar? Queria que aqueles três tapados levassem o triplo de bordoadas que deram? Queria acabar com eles? E afinal, por quê? Porque um par de sapatos número 41 que seu marido não pôde calçar porque são apertados e assim que chove entra água? No fim, apaziguamos tudo e já que Marcelo queria tanto aquele sapato, os demos a ele. Palavras. Com elas se faz e se refaz como se quer. Lila sempre fora exímia com as palavras, mas, contrariamente às expectativas, naquela ocasião não abriu a boca. Aliviado, Rino fez questão de recordar em tom azedo que fora ela quem, desde pequena, o pressionara dizendo que era preciso ficar rico. Pois então, disse rindo, nos faça ficar ricos sem nos atrapalhar a vida, que já é bem complicada. Naquela altura, uma surpresa para a dona da casa, para os outros certamente não. Bateram à porta e eram Pinúcia, Afonso e a mãe, Maria, com uma travessa cheia de doces recém-feitos por Spanolo, o confeiteiro do Solara. Num primeiro momento, pareceu uma iniciativa para festejar a volta dos esposos da viagem de núpcias, tanto é que Stefano fez circular as fotografias do casamento recém-tiradas do fotógrafo. Mas logo ficou claro que o casamento de Stefano e Lila já era coisa do passado. Os doces estavam sendo servidos para celebrar uma nova alegria, o noivado de Rina e Pinúcia. Todas as tensões foram deixadas de lado. Rino passou da entonação violenta de poucos minutos antes a modulações dialetais carinhosas, declarações de amor altissonantes, a ideia de fazer na bela casa de sua irmã imediatamente a festa de noivado. Depois, com gestos teatrais, extraiu do bolso um pequeno embrulho que, uma vez desembrulhado, revelou uma caixinha bojuda, e a caixinha bojuda, uma vez aberta, revelou um anel de brilhantes. Lila notou que não era muito diferente do que ela trazia no dedo com a aliança e se perguntou onde seu irmão tinha conseguido o dinheiro. Houve abraços e beijos, falou-se muito no futuro, fizeram conjecturas sobre quem cuidaria das lojas de sapato Cerulo, no Piazza de Martiri, quando os solares a abrissem no outono. Rino argumentou que Pinúcia poderia ficar à frente da loja, talvez sozinha, ou quem sabe com Guilhola Spanolo, que estava oficialmente noiva de Michele e por isso tinha seus interesses. A reunião de família ficou mais animada e cheia de esperanças. Lila permaneceu quase todo o tempo de pé. Ficar sentada lhe fazia mal. Ninguém, nem mesmo sua mãe, que se manteve calada durante todo o tempo, pareceu se dar conta de que ela estava com o olho direito inchado e escuro, o lábio inferior rachado e hematomas no braço. Ela ainda estava naquele estado quando, ali nas escadas que levaram à casa da sogra, tirei seus óculos e afastei seu encharpe. A pele em volta do olho tinha uma cor amarelada e o lábio inferior era uma mancha roxa com estrias de um vermelho vivo. A parentes e amigos dizia que tinha caído nos recifes de Amalfi numa bela manhã de sol, quando ela e o marido tinham ido de barco até uma praia bem embaixo de um paredão amarelo. Durante o almoço de noivado de seu irmão e Pinúcia, ao contar aquela mentira, ela tinha adotado um tom irônico, e todos acreditaram nela com ironia, especialmente as mulheres, que sabiam desde sempre o que devia dizer quando os homens, que as amavam e que elas amavam, lhes davam uma coça de jeito. Além disso, não havia pessoa no bairro, especialmente do sexo feminino, que não achasse que ela estava precisando há tempos de uma bela sova.
Por isso, as bordoadas não tinham causado escândalo. Ao contrário, só cresceram o respeito e a simpatia em torno de Stefano. Aí estava um cara que sabia agir como um homem. Quanto a mim, ao vê-la tão maltratada, meu coração subiu à garganta e a abracei. Quando disse que não me procurara porque não queria que a visse naquele estado, meus olhos se encheram de lágrimas. O relato de sua lua de mel, como se dizia nas fotonovelas, embora lacônico, quase gélido, me causou raiva e sofrimento. No entanto, devo admitir, também experimentei um prazer sutil. Fiquei contente ao descobrir que Lila agora precisava de ajuda, talvez até de proteção, e me emocionou aquela admissão de fragilidade, não em relação ao bairro, mas a mim. Senti que, inesperadamente, as distâncias tinham voltado e se encurtaram, e estivesse a ponto de lhe dizer ali mesmo que eu decidira parar de estudar, que estudar era inútil, que eu não tinha as qualidades para isso. Achei que aquela notícia lhe daria algum conforto. Mas a sogra apareceu no parapeito do último andar e a chamou. Lila encerrou a história com poucas frases apressadas. Disse que Stefano a enganara, que era idêntico ao pai. Lembra que em vez das bonecas Dom Aquile nos deu dinheiro? Me perguntou. Lembro. Não devíamos ter aceitado. Compramos mulherzinhas do livro, lembra? Fizemos mal. A partir daquele momento, sempre errei em tudo. Não estava agitada, estava triste. Recolocou os óculos, reajustou o encharpe. Senti prazer com aquele nós. Nós não devíamos ter acontecido. Nós fizemos mal. Mas a brusca passagem ao meu eu me irritou. Eu sempre errei em tudo. Nós, me veio o desejo de corrigi-la. Sempre nós, mas não o fiz. Pareceu-me que ela estivesse tentando compreender sua nova condição, que tivesse urgência de entender a que poderia agarrar-se para enfrentá-la. Antes de subir as escadas, me perguntou: Quer vir estudar lá em casa? Quando? Hoje à tarde, amanhã, todos os dias. Stefano não vai gostar. Se ele é o dono, eu sou a mulher do dono. Não sei, Lila. Eu lhe dou um quarto, você se fecha lá dentro. Mas para quê? Ela encolheu os ombros. Para saber que você está lá. Não lhe disse nem sim, nem não. Fui embora. Passei pela cidade como sempre. Lila estava certa de que eu nunca deixaria os estudos. Me atribuía aquela figura da amiga de óculos cheia de espinhas, sempre debruçada nos livros, excelente na escola, e não podia sequer imaginar que eu pudesse mudar. Mas eu queria sair daquele papel. Tinha a impressão de ter compreendido, graças à humilhação do artigo não publicado, toda a minha inadequação. Mesmo tendo nascido e crescido como eu e Lila no perímetro miserável do bairro, Nino sabia fazer uso dos estudos com inteligência. Eu não. Portanto, chega de ilusões, chega de cansaço. Era preciso aceitar a sorte, assim como há tempos tinham feito Carmela, Ada, Guilhola e, a seu modo, a própria Lila. Não fui à casa dela nem naquela tarde, nem nos dias seguintes, e continuei cabulando a escola, me atormentando. Certa manhã, não me afastei muito do liceu e fiquei vagando pela veterinária, atrás do jardim botânico. Pensei nas conversas que tivera com o Antônio recentemente. Ele esperava escapar do serviço militar sendo filho de mãe viúva, único arrimo da família. Queria pedir um aumento na oficina e fazer uma poupança até conseguir arrendar a bomba de gasolina do estradão. Depois nos casaríamos e ele lhe daria uma mão no serviço. Uma escolha de vida simples. Minha mãe teria aprovado. Não posso fazer sempre as vontades de Lila, disse a mim mesma. Mas como era difícil tirar da cabeça as ambições induzidas pelo estudo. No horário em que as aulas terminavam, quase sem querer, fui para as bandas do colégio e fiquei perambulando em torno dele. Temia ser vista pelos professores e, no entanto, notei, desejava que eles me vissem. Queria ser marcada de modo irremediável como estudante, não mais modelo, ou ser recapturada pelo tempo escolar, me dobrar ao dever de recomeçar. Apareceram os primeiros grupos de estudantes. Senti alguém me chamar. Era Afonso. Estava esperando Marisa, que se atrasara. Vocês estão juntos? Perguntei debochada. Não, ela que meteu isso na cabeça. Mentiroso. Mentirosa é você, que me fez acreditar que estava doente. E olha aí, está ótima. Galiane sempre pergunta por você. Eu disse a ela que você estava com uma febre terrível. E de fato estou. Claro, está se vendo.
Levava debaixo do braço os livros atados com um elástico. Tinha o rosto cansado pela tensão das horas de aula. Será que Afonso também escondia no peito Dom Aquiles, seu pai, apesar do jeito delicado? Será possível que os pais não morram nunca, que todo filho o carregue dentro de si inevitavelmente? Então, de dentro de mim realmente brotaria minha mãe, seu andar trôpego, como um destino? Perguntei a ele. Viu o que seu irmão fez com Lila? Afonso se embaraçou. Vi. E você não fez nada a ele? É preciso saber o que Lina fez com ele. Você seria capaz de se comportar da mesma maneira com Marisa? Emboscou um riso tímido. Não. Tem certeza? Tenho. Por quê? Porque conheço você, porque conversamos, porque vamos à escola juntos. No momento não entendi. O que significava conheço você, conversamos, vamos à escola juntos? Avistei Marisa ao fundo da rua, correndo porque estava atrasada. Sua namorada está chegando. Ele não se virou, deu de ombros e murmurou. Volte para a escola, por favor. Estou mal, insisti e me afastei. Não queria nem mesmo trocar um cumprimento com a irmã de Nino. Qualquer sinal que o evocasse me dava ânsia. Mas me fizeram bem as palavras nebulosas de Afonso. Fiquei revirando-as na cabeça pela rua. Ele tinha dito que nunca imporia sua autoridade a uma eventual esposa na base da porrada, porque me conhecia, porque conversávamos, nos sentávamos no mesmo banco escolar. Expressara-se com uma sinceridade indefesa, sem o temor de me atribuir, ainda que de modo confuso, a capacidade de influir sobre ele, um homem, modificando seu comportamento. Fiquei agradecida a ele por aquela mensagem truncada, que me consolou e articulou em mim uma mediação interna. Uma convicção já frágil precisa de pouco para enfraquecer-se até ceder. No dia seguinte, falsifiquei a assinatura de minha mãe e voltei ao colégio. À noite, nos pântanos, prometi a Antônio agarrada a ele para me proteger do frio. Termino o ano letivo e nos casamos. Foi difícil recuperar o terreno perdido, especialmente nas matérias científicas, e penei para reduzir os encontros com Antônio a fim de me concentrar nos livros. Nas vezes em que faltava um encontro porque tinha de estudar, ele se preocupava e me perguntava alarmado: há algum problema? Estou cheia de tarefas na escola. Como é que de repente as tarefas aumentaram? Sempre foram muitas. Nos últimos tempos você não tinha nenhuma. Foi um acaso. E o que você está me escondendo, Helena? Nada. Você ainda gosta de mim? Eu o tranquilizava, mas enquanto isso o tempo corria depressa e eu voltava para casa furiosa comigo mesma pelo tanto que ainda tinha a estudar. A ideia fixa de Antônio era sempre a mesma. O filho de Sarratori temia que eu conversasse com ele ou que apenas o visse. Naturalmente, para não lhe causar sofrimento, omitia que encontrava Nino na entrada, na saída, pelos corredores. Nunca havia nada de especial, no máximo nos cumprimentávamos de longe e prosseguíamos. Eu poderia ter falado sobre isso com meu namorado sem problemas, se ele não fosse uma pessoa razoável. Mas Antônio não era uma pessoa razoável e, na verdade, tampouco eu. Embora Nino não me desse corda, só o fato de vê-lo me deixava com a cabeça nas nuvens durante as aulas. Sua presença em algumas salas mais à frente, real, vivo, mais culto que os docentes, corajoso e rebelde, esvaziava de sentido a fala de meus professores, as linhas dos livros, os planos de casamento, a bomba de gasolina do Estadão. Eu não conseguia estudar nem mesmo em casa. Aos pensamentos confusos sobre Antônio, Nino, sobre o futuro, se juntava a neurastenia de minha mãe, que gritava comigo para que eu fizesse isso e aquilo. Se juntavam meus irmãos, que vinham em procissão submeter-me suas tarefas. Aquele incômodo permanente não era uma novidade. Eu sempre tinha estudado em meio à desordem, mas agora é como se estivesse exaurida a velha determinação que me permitia dar o melhor de mim, mesmo naquelas condições. Eu não sabia ou não conseguia mais conciliar o colégio com as exigências de todos. Por isso, eu deixava a tarde passar ajudando minha mãe, cuidando dos exercícios de meus irmãos, estudando pouco ou quase nada minhas coisas. E se antigamente eu sacrificava o sono aos livros, agora já continuava me sentindo esgotada e dormir me parecia uma trégua. À noite, eu deixava as tarefas de lado e ia para a cama.
Foi assim que comecei a me apresentar nas aulas, não só dispersa, mas despreparada, vivendo na ansiedade que os professores me perguntassem algo, coisa que logo ocorreu. Uma vez, em um mesmo dia, tirei 2 em Química, 4 em História da Arte, 3 em Filosofia, e fiquei em tal estado de nervos que logo após a última nota ruim, desandei a chorar diante de todos. Foi um momento terrível, experimentei o horror e o prazer de me perder, o assombro e o orgulho do descarrilamento. Na saída do colégio, Afonso me falou que sua cunhada lhe pedira que me dissesse que fosse encontrá-la. Vá lá, me incentivou preocupado. Com certeza você vai estudar melhor ali do que em sua casa. Assim, naquela mesma tarde, me decidi e tomei o rumo do bairro novo, mas não fui à casa de Lila em busca de uma solução para meus problemas no colégio. Dava por certo que conversaríamos o tempo todo e que minha condição de ex-estudante exemplar se agravaria ainda mais. No entanto, pensei, melhor me perder em suas conversas com Lila do que entre os gritos de minha mãe, os pedidos petulantes de meus irmãos, as agonias pelo filho de Sarratori, as recriminações de Antônio. Pelo menos aprenderia alguma coisa sobre a vida de casada que eu logo, agora já dava por certo, teria que enfrentar. Lila me recebeu com evidente prazer. O olho desinchara, o lábio estava sarando. Andava pelo apartamento bem vestida, bem penteada, batom nos lábios, como se sua própria casa lhe parecesse estranha e ela mesma se estivesse em visita. Na entrada ainda estavam amontoados os presentes de casamento. Os cômodos tinham um cheiro de cal e tinta fresca misturado ao odor vagamente alcoólico que emanava dos móveis novíssimos da sala de jantar. A mesa, o buffet, como espelho emoldurado por um folheado de madeira escura, a cristaleira cheia de prataria, louças, taças e garrafas com licores coloridos. Lila preparou o café. Foi divertido me acomodar com ela na cozinha ampla e brincar de senhoras ricas, como fazíamos na infância diante do respiradouro do porão. É relaxante, pensei. Foi um erro não ter vindo antes. Eu tinha uma amiga na minha idade com uma casa que era dela, cheia de coisas caras, reluzentes. Aquela amiga que não tinha o que fazer durante todo o dia, precisava e parecia feliz com minha companhia. Embora estivéssemos mudadas e as mudanças ainda estivessem em curso, o afeto entre nós continuava intacto. Por que então não me abandonar? Pela primeira vez desde o dia do casamento consegui me sentir à vontade. Como vão as coisas com Stefano? Indaguei. Tudo bem. Vocês se entenderam? Sorriu advertida. Sim, está tudo entendido. E então? Um nojo. A mesma de Amalfi? Sim. Continua batendo em você? Tocou o próprio rosto. Não, esta coisa antiga. E o que é? É a humilhação. E você? Faço o que ele quer. Pensei um instante e perguntei alusiva. Mas pelo menos é bom quando dormem juntos? Fez uma expressão de incômodo, ficou séria. Disparou a falar do marido como uma espécie de aceitação repulsiva. Não era hostilidade, não era desejo de revanche, não era nem mesmo desgosto, mas um desprezo tranquilo, um desapreço que atingia toda a pessoa de Stefano. Fiquei ouvindo, entendendo e não entendendo. Tempos atrás, ela havia ameaçado Marcelo com um trinchete só porque ele ousara agarrar meu pulso quebrando o bracelete. A partir daquele episódio, tinha me convencido de que, se Marcelo a tivesse apenas tocado, ela teria acabado com ele. Mas agora, com Stefano, não manifestava nenhuma agressividade explícita. Claro, a explicação era simples. Tínhamos visto os nossos pais baterem em nossas mães desde a infância. Tínhamos crescido pensando que um estranho não podia sequer nos tocar, mas que o pai, o noivo e o marido podiam nos encher de tapas quando quisessem, por amor, para nos educar, para nos reeducar. Consequentemente, como Stefano não era o odioso Marcelo, mas o jovem a quem ela dissera amar muitíssimo, aquele com quem tinha se casado e com o qual decidira viver para sempre, eis que se submetia até o fundo à responsabilidade da própria escolha. Mas nem tudo se encaixava. Aos meus olhos, Lila era Lila, e não qualquer mulher do bairro. Nossas mães, depois de um tabefe do marido, não assumiam aquela expressão de calmo desprezo. Se desesperavam, choravam, enfrentavam seus homens de cara fechada, os criticavam pelas costas e, no entanto, umas mais, outras menos, continuavam a ter estima por eles. Já Lila exibia uma aquiescência sem respeito.
Disse a ela: Eu estou bem com Antônio, apesar de não o amar. E esperei que, segundo nos nossos velhos costumes, ela soubesse colher naquela afirmação uma série de perguntas ocultas. Embora eu ame Nino, me sinto prazerosamente excitada só de pensar em Antônio, nos beijos, em nossa agarração e esfregação nos pântanos. O amor, em meu caso, não é indispensável ao prazer, nem sequer ao afeto. Embora será possível que o nojo e a humilhação comecem depois, quando o macho a submete à violenta ao seu bel prazer, pelo único fato de que agora lhe é pertencente, com ou sem amor, com ou sem afeto, o que ocorre quando se está em uma cama subjugada por um homem? Ela experimentara isso, e eu gostaria que me falasse a respeito. Em vez disso, se limitou a dizer irônica: Melhor para você se está bem com ele. E me guiou até o quartinho que dava para os trilhos da ferrovia. Era um ambiente despojado, havia apenas uma escrivaninha, uma cadeira, uma cama de campanha e nada nas paredes. Você gosta daqui? Gosto. Então escute. E saiu fechando a porta atrás de si. O cômodo cheirava a muro úmido, mais que o resto da casa. Olhei pela janela, preferia ter continuado conversando. No entanto, logo me dei conta de que Afonso lhe falara de minhas ausências no colégio, talvez até de minhas péssimas notas, e que ela queria restituir-me, mesmo de modo impositivo, a sabedoria que sempre me atribuíra. Melhor assim. Senti que ela se movia pela casa, dava um telefonema. Fiquei surpresa ao constatar que não dizia alô, aqui é Lina, ou sei lá, aqui é Lina Cerulo, mas alô, aqui é Senhora Caraque. Sentei-me à escrivaninha, abri o livro de história e me forcei a estudar. Aquele resto de ano letivo foi bastante infeliz. O edifício que sediava o liceu estava deteriorado, chovia nas salas. Depois de um forte temporal, uma rua a poucos metros de nós alagou. Seguiu-se um período em que fomos ao colégio em dias alternados. As tarefas de casa começaram a contar mais que as lições normais, e os professores nos sobrecarregaram até o insuportável. Entre os protestos de minha mãe, depois da escola passei a seguir diretamente para a casa de Lila. Chegava às 2 da tarde, deixava os livros em algum canto. Ela me preparava um sanduíche com presunto, queijo, salame. Tudo o que eu quisesse. Nunca tinha visto tal abundância na casa de meus pais. Como era bom o cheiro do pão fresco e os sabores dos recheios, especialmente do presunto vermelho vivo, todo orlado de branco. Eu comia com avidez, e enquanto isso Lila me preparava o café. Depois de conversas cheias de coisas, ela me fechava no quartinho e aparecia raramente, só para me fazer ou me trazer algo gostoso, que beliscávamos ou bebíamos juntas. Como eu não queria topar com Estefano, que em geral voltava da charcutaria por volta das 8 da noite, às 7 em ponto eu batia em retirada. Acostumei-me com o apartamento, com sua luminosidade, com os sons que vinham da ferrovia. Cada espaço, cada coisa era nova e limpa, mas acima de tudo o banheiro, que tinha pia, bidê e banheira. Durante uma tarde em particular de preguiça, perguntei a Lila se poderia tomar um banho. Eu, que ainda me lavava debaixo da torneira ou dentro da tina de cobre. Disse que eu podia fazer o que quisesse e correu para buscar a toalha. Deixei escorrer a água, que saía quente da torneira. Tirei a roupa e submergi até o pescoço. Que mornidão! Foi um prazer inesperado. Depois de um tempo, recorri aos numerosos frasquinhos que apinhavam os cantos da banheira, e era como se meu corpo nascesse uma espuma vaporosa que quase transbordava. Quantas coisas maravilhosas Lila possuía! Não era simplesmente a limpeza do corpo, era o jogo, era abandono. Descobri os batons, as maquiagens, o amplo espelho que restituía uma imagem sem deformações, o vento do secador de cabelo. Ao final, eu estava com a pele lisinha, como jamais a sentira, e uma cabeleira cheia, luminosa, mais loura. A riqueza que desejávamos na infância talvez fosse isso, pensei. Não as arcas com moedas de ouro e diamantes, mas uma banheira. Deixar-se imergir assim todos os dias, comer pão, salame, presunto, ter bastante espaço, inclusive no banheiro, ter um telefone, ter a despensa e a geladeira cheias de comida, a foto em moldura de prata sobre o buffet exibindo sua figura em vestido de noiva, ter esta casa por inteiro,
com a cozinha, um quarto de casal, a sala de jantar, as duas varandas e o quartinho onde fico trancada a estudar e onde, embora Lila nunca tenha mencionado, em breve, quando vier, dormirá uma criança. À noite, corri para os pântanos. Não via a hora de que Antônio me acariciasse, me cheirasse, se maravilhasse, se deleitasse com aquela limpeza opulenta que acentuava minha beleza. Era um presente que eu queria dar a ele, mas ele tinha suas ansiedades. Me disse: Nunca vou poder lhe dar essas coisas. E lhe respondi: Quem lhe disse que eu quero? E ele rebateu: Você sempre quer fazer o mesmo que Lila. Me ofendi e brigamos. Eu era independente. Eu só fazia do meu jeito, fazia o que ele e Lila não faziam e não sabiam fazer. Eu estudava, me encurvava e me cegava sobre os livros. Gritei que ele não me entendia, que só tentava me diminuir e ofender, e fui embora. Mas Antônio me entendia até demais. Dia a dia, a casa de minha amiga me encantou cada vez mais. Tornou-se um lugar mágico, onde eu podia ter tudo, a 1000 léguas da esqualidez miserável dos velhos edifícios onde tínhamos crescido. Paredes descascadas, portas marcadas por riscos, os objetos eternos, sempre os mesmos, amassados, desbeiçados. Lila tinha todo o cuidado de não me perturbar. Era eu quem a chamava. Estou com sede, estou com um pouco de fome. Vamos ligar a televisão? Posso ver isso? Posso ver aquilo? O estudo estava me entediando, estava me exasperando. Às vezes lhe pedia que me escutasse enquanto eu repassava as lições em voz alta. Ela se sentava sobre a caminha, eu à escrivaninha. Indicava-lhe as páginas que eu devia repetir, declamava. Lila chegava linha por linha. Nos afazeres domésticos, preparar o jantar, lustrar a casa, assistir à TV em volume baixo para não me incomodar, contemplar os trilhos, o tráfego dos trens, o perfil tênue do Vesúvio, as ruas do Baixo Novo ainda sem árvores e sem lojas, o pouco movimento dos carros, as mulheres com sacolas de compras e os filhos pequenos agarrados em suas saias. Raramente, e só sob as ordens de Stefano, ou porque ele lhe pedia que o acompanhasse, ia até o local. Ficava a menos de 500 metros da casa. Certa vez fui com ela, onde seria aberta a nova chacurtaria. Ali tomava as medidas com um metro de carpinteiro para projetar prateleiras e móveis. Simples assim. Não tinha mais nada a fazer. Logo me dei conta de que casada estava mais sozinha do que quando solteira. De vez em quando eu saía com Carmela, com Ada, até com Guilhola, e na escola fizer amizade com colegas de minha turma e de outras, tanto que às vezes as encontrava para um sorvete na Avenida Foria. Ela, ao contrário, só via Pinúcia, a cunhada. Quanto aos rapazes, se durante o período de noivado ainda paravam e trocavam algumas palavras com ela, agora, depois do casamento, no máximo a cumprimentavam quando cruzavam com ela na rua. No entanto, ela era linda e se vestia como as revistas femininas que comprava aos montes. Mas a condição de esposa a encerrara numa espécie de recipiente de vidro, como um veleiro que navega de velas abertas no espaço inacessível sem mar. Pasquale e Enzo, o próprio Antônio, jamais se aventurariam pelas ruas alvas e sem sombra das casas recém-construídas até seu portão, até seu apartamento, para bater um papo ou convidá-la para um passeio. Era inconcebível. E mesmo o telefone, objeto negro fixado na parede da cozinha, parecia um ornamento inútil. Durante todo o período que estudei na casa dela, tocou raramente, e quase sempre era Stefano, que também instalara um aparelho na chacurtaria para receber os pedidos dos clientes. Suas conversas de esposos recém-casados eram breves. Ela respondia com sims e nãos desinteressados. O telefone lhe servia sobretudo para comprar. Naquela época, ela saía pouquíssimo de casa, esperava que sumissem completamente do rosto as marcas das violências, mas mesmo assim fez numerosas aquisições. Por exemplo, depois daquele meu prazeroso banho, após meu entusiasmo com o aspecto dos meus cabelos, ouvi que ela encomendou um novo secador e, quando fizeram a entrega, quis me dar o aparelho de presente. Pronunciava aquela espécie de fórmula mágica, e logo passava a negociar, discutir, desistir e comprar. Não pagava, os comerciantes eram todos do bairro, conheciam bem Stefano. Ela se limitava a assinar Lina Carrac, nome e sobrenome como nos tinha ensinado o professor Oliviero, e traçava sua firma como um exercício que se impusera,
com um sorrisinho concentrado, sem nem sequer checar a mercadoria, quase como se aqueles caracteres no papel fossem mais importantes que os objetos que lhe eram entregues. Comprou também grandes álbuns de capa verde decorados com motivos florais, onde organizou as fotos do casamento. Mandou ampliar especialmente para mim a cópia de não sei quantas fotografias, todas em que aparecíamos eu, meus pais, meus irmãos, até Antônio. Telefonava e as encomendava ao fotógrafo. Certa vez, descobri uma em que se entrevia Nino. Lá estavam Afonso, Marisa e ele aparecia à direita, cortado pela borda do enquadramento. Somente o topete, o nariz e a boca. Posso ficar com esta também? Arrisquei sem muita convicção. Mas você nem aparece nela. Estou aqui, de costas. Tudo bem, se quiser, mando ampliar uma para você. Mudei bruscamente de ideia. Não, pode deixar. Sem cerimônias. Não precisa. Mas a aquisição que mais me impressionou foi o projetor. Finalmente, o filme do casamento tinha sido revelado e o fotógrafo veio uma noite projetá-lo para o casal e os parentes. Lila se informou sobre o preço do aparelho, mandou entregar em casa e me convidou para ver o filme. Pôs o projetor na mesa da sala de jantar, tirou da parede um quadro com um mar tempestuoso, inseriu a película com competência, baixou as persianas e as imagens começaram a escorrer na parede branca. Uma maravilha! O filme era em cores, poucos minutos. Fiquei de boca aberta. Revi sua entrada na igreja de braço dado com Fernando, a saída ao átrio com Stefano, ambos passeando alegremente no parque. E ao final, um longo beijo na boca. A entrada no salão do restaurante, o baile que se seguia, os parentes comendo ou dançando, o corte do bolo, a distribuição das lembranças, as saudações dirigidas à câmera, Stefano alegre, ela sombria, ambos em roupa de viagem. Na cena que se seguiu, o que mais me chamou a atenção foi a entrada dos dois Solara. O cinegrafista registrara o momento em que me marcava mais fundo, um instante em que Nino abandonava o salão enquanto Marcelo e Michele entravam. Os dois irmãos avançavam em suas roupas de festa, um ao lado do outro, altos, musculosos, adestrados na academia com levantamentos de peso. Nesse meio tempo, Nino ia embora de cabeça baixa, chocando-se de leve com o braço de Marcelo, e enquanto este último se virava de chofre com uma cara feia e uma expressão camorrista, ele desaparecia indiferente sem se voltar. O contraste me pareceu violentíssimo. Não era tanto a pobreza das roupas de Nino, gritante se comparada às riquezas das vestes dos Solaras, com os ouros que traziam no pescoço, nos pulsos e nos dedos. Não era nem mesmo sua extrema magreza, acentuada pela alta estatura, uns 5 centímetros a mais que os irmãos, que, no entanto, eram altos, e que sugeria uma fragilidade muito distante da robustez viril que Marcelo e Michele punham em cena com aquela satisfação. Era, sobretudo, a negligência, ao passo que podia ser considerada normal a arrogância do Solara. Não era nem um pouco normal a displicência altiva com que Nino se chocara com Marcelo e seguira em frente. Até quem o detestava, como Pasquale, Enzo e Antônio, devia, de um modo ou de outro, prestar contas ao Solara. Já Nino não só não se desculpara, mas nem mesmo se dignara a olhar para Marcelo. A cena me pareceu uma prova documental de tudo o que eu intuíra enquanto a tinha vivido na realidade. Naquela sequência, o filho de Sorratori, ele que crescera nos edifícios do bairro Velho justamente como nós, que me parecera muito assustado quando se tratara de superar Afonso nas disputas escolares, parecia já de todo estranho uma escola dos valores de cujo vértice despontavam os Solara. Era uma hierarquia que visivelmente não lhe interessava, que talvez nem sequer entendesse mais. Olhei para ele seduzida. Me pareceu um príncipe asceta capaz de intimidar Michele e Marcelo simplesmente com o olhar de quem nos enxerga. E esperei por um átimo que agora, na imagem, ele fizesse o que não tinha feito na realidade, me levar embora. Só então Lila notou Nino e disse com curiosidade: "Aquele é o mesmo com quem você está sentada à mesa com Afonso?" "É, não o conheceu? É Nino, o filho mais velho de Sarratori." "O mesmo que lhe deu um beijo quando você esteve em Enchia?" "Ah, aquilo foi uma bobagem."
Menos mal. Menos mal por quê? Esse cara se acha não sei o quê. Quase para justificar aquela impressão, acrescentei: vai se diplomar neste ano e é o melhor de todo o liceu. Você gosta dele por isso? Claro que não. Deixe esse cara pra lá, Helena. É melhor, Antônio. Você acha? Acho. Esse aí é seco, feio e, acima de tudo, muito presunçoso. Senti os 3 adjetivos como uma ofensa e estive a ponto de responder. Não é verdade, ele é lindo, tem olhos cintilantes e lamento que você não perceba, porque um rapaz assim não se encontra nem no cinema, nem na televisão, nem nos romances, e eu estou feliz por amá-lo desde que era pequena. E mesmo que ele seja inalcançável, mesmo que eu me case com Antônio e passe a vida colocando gasolina nos carros, vou amá-lo mais que a mim mesma, vou amá-lo para sempre. Em vez disso, falei de novo infeliz. Eu gostava dele antigamente, quando frequentávamos a escola fundamental. Agora não gosto mais. Os meses seguintes foram particularmente densos de pequenas ocorrências que me trouxeram grandes tormentos, os quais ainda hoje tenho dificuldade de ordenar. Por mais que eu assumisse um tom desenvolto e uma disciplina férrea, cedia continuamente com doloroso comprazimento a ondas de infelicidade. Tudo parecia conjurar contra mim. Na escola não conseguia alcançar as notas de antes, mesmo tendo recomeçado a estudar. Os dias transcorriam sem sequer um momento em que eu me estivesse ou me sentisse viva. O caminho para o colégio, para a casa de Lila, para os pântanos eram cenários apagados. Nervosa, desmotivada, acabava quase sem perceber atribuindo a culpa de boa parte de minhas dificuldades a Antônio. Ele também andava muito agitado, queria me ver a toda hora, às vezes deixava o trabalho e eu o encontrava numa espera constrangida, postada na calçada em frente ao portão do liceu. Estava preocupado com as loucuras da mãe, Melina, e apavorado com a possibilidade de não dispensarem do serviço militar. A seu tempo, havia apresentado várias solicitações ao comando documentando a morte do pai, as condições de sua saúde e da saúde de sua mãe, seu papel único arrido da família, e parecia que o exército, assoberbado pelos documentos, tinha decidido esquecer-se dele, mas agora soubera que Enzo Scano devia partir no outono e temia que o mesmo coubesse a ele. Não posso deixar minha mãe, Ada, meus irmãos sem um centavo e desprotegidos, se desesperava. Uma vez apareceu ofegante na escola, soubera que os militares tinham ido colher informações sobre ele. Pergunte a Lina, me disse ansioso. Tente saber se Stefano conseguiu a dispensa porque é filho de mãe viúva ou por algum outro motivo. Tentei distraí-lo, acalmá-lo. Organizei especialmente para ele uma noitada numa pizzaria com Pasquale, com Enzo e com suas respectivas namoradas, Ada e Carmela. Esperava que na companhia de seus amigos ele conseguisse ficar tranquilo, mas não foi assim. Como de costume, Enzo não demonstrou a mínima emoção pela partida, apenas se lamentou porque durante todo o período em que prestigiava o serviço militar, seu pai precisaria voltar a circular pelas ruas com um carreto mesmo estando com uma saúde ruim. Quando a Pasquale nos revelou que certa amargura que não prestara o serviço por causa de uma velha tuberculose que fizera o comando dispensá-lo, mas disse que se lamentava, que era preciso ser soldado e não para servir a pátria. Aquele como nós, imprecou, tem a obrigação de aprender a usar bem as armas, porque logo vai chegar o tempo em que quem deve pagar, vai pagar. A partir daquele momento começou-se a discutir de política, ou melhor, o único que falou de fato foi Pasquale, o de modo muito impaciente. Disse que os fascistas queriam voltar ao poder com a ajuda dos democratas cristãos. Disse que a tropa de choque e o exército os apoiavam. Disse que era preciso se preparar e se dirigiu especialmente a Enzo, que fez sinais de concordância e até logo ele, que em geral ficava em silêncio, reforçou com um risinho. Não se preocupe, quando eu voltar lhe ensino como se atira. Ada e Carmela se mostraram muito impressionadas com aquela discussão. Pareciam contentes por namorar homens tão perigosos. Eu tive vontade de intervir, mas não sabia quase nada sobre alianças entre fascistas, democrata-cristãos e tropas de choque. Não tinha nenhum pensamento na cabeça. De vez em quando eu olhava para Antônio esperando que ele se entusiasmasse pela questão, mas não foi assim. Tentou apenas voltar ao que se angustiava.
Perguntou várias vezes como é no exército e Pasquale, que nem tinha servido, respondeu: uma verdadeira merda. Quem não se dobra é trucidado. Enzo, como sempre, continuou calado, como se a coisa não lhe dissesse respeito. Já Antônio parou de comer e, beliscando a meia pizza que tinha no prato, disse várias vezes palavras do tipo: eles lá não sabem com quem vão lidar. Se vierem com gracinhas, arrebento eles. Quando ficamos sós, me disse de supetão, com um tom deprimido: eu sei que se eu for embora você não vai me esperar, vai arranjar outro. Só então eu entendi. O problema não era Melina, não era Ada, não eram os outros irmãos que ficariam sem sustento, não eram nem mesmo as agruras de caserna. O problema era eu. Não queria me deixar nem por um minuto, e me pareceu que qualquer coisa que eu dissesse ou fizesse não bastaria para tranquilizá-lo e fazê-lo acreditá-lo em mim. Então preferi bancar a ofendida. Disse-lhe que visse o exemplo de Enzo. Ele confia, sibilei. Se tiver que ir, irá. Não fica choramingando, mesmo tendo acabado de ficar noivo de Carmela. Já você se lamenta sem motivo, sim, sem motivo. Antônio, já que vai ser convocado porque se Stefano conseguiu a dispensa por ser filho de mãe viúva, imagina se você não vai conseguir. O tom entre o agressivo e o afetuoso o acalmou. Porém, antes de ir embora, repetiu constrangido: pergunte à sua amiga. É sua amiga também. Sim, mas pergunte você. No dia seguinte, falei do assunto com Lila, mas ela não sabia nada do serviço militar do marido, prometendo-me de má vontade que se informaria. Mas não o fez com a rapidez que eu esperava. Como Stefano e a família dele sempre havia alguma atenção. Maria dissera ao filho que a esposa dele gastava demais. Pinúcia semeava discórdia sobre a nova charcutaria, dizendo que ela não trabalharia lá, que a cunhada que cuidasse disso. Stefano mandava a mãe e a irmã se calarem, mas no fim das contas recriminava a mulher pelas despesas excessivas, tentando saber se ela eventualmente se disporia a assumir o caixa do novo negócio. Naquela fase, Lila tornou particularmente esquiva, mesmo em relação a mim. Dizia que gastaria menos, concordava de bom grado em trabalhar na charcutaria e, no entanto, gastava mais do que nunca. E se antes aparecia na loja por curiosidade ou obrigação, agora não fazia nem isso. Mesmo porque as marcas no rosto tinham desaparecido e ela parecia tomada pela ânsia de perambular por aí, especialmente de manhã, quando eu estava no colégio. Saía a passeio com Pinúcia e ficavam disputando sobre quem se arrumava melhor, quem comprava mais coisas inúteis. Frequentemente, Pina vencia, especialmente porque, graças a muitas caretas um tanto infantis, conseguia arrancar dinheiro de Rino, que se sentia na obrigação de mostrar-se mais generoso que o cunhado. Eu trabalho feito um condenado o dia todo, dizia o noivo à noiva, então se divirta por mim. E com orgulhosa displicência sobre os olhos dos empregados e de seu pai, tirava dos bolsos da calça cédulas emboladas, as estendia à Pina e logo depois fazia um gesto zombeteiro de quem fosse dá-las, também à irmã. Para Lila, aquelas atitudes irritavam como golpes de vento que fazem uma porta bater ou um objeto cair da mesa. Mas também via ali o sinal de que a fábrica de calçados finalmente se aprumava, e no fim das contas estava contente de que os sapatos cerulo estivessem expostos em muitas lojas da cidade. Os modelos de primavera vendiam bem, as novas encomendas eram cada vez mais frequentes, tanto que Stefano precisara recorrer até o porão da sapataria, transformando-o em metade em depósito, metade em oficina, enquanto Fernando e Rino tiveram que contratar às pressas um novo ajudante e, em certas ocasiões, trabalhavam inclusive de noite. Naturalmente, havia muitas discussões. A loja de sapatos que os Solara se comprometeram a abrir na Pizza de Martiri devia ser decorada a custas de Stefano, que, no entanto, alarmado com o fato de que nunca fora estipulado nenhum acordo escrito, vivia batendo boca com Marcelo e Michele. Mas agora apareciam e estavam chegando a um contrato assinado que poria preto no branco a cifra que Caraque pretendia investir na decoração. E principalmente Rino se sentia muito satisfeito com aquele resultado. Onde o cunhado punha dinheiro, ele se comportava com ares de proprietário, como se ele mesmo tivesse desembolsado. Se continuar assim, no ano que vem nos casamos, prometia a noiva, e certa manhã,
Pina quis visitar a mesma costureira que tinha feito o vestido de noiva de Lila, só para dar uma olhada. A costureira recebeu ambas com grande afabilidade, mas depois, fascinada como era por Lila, pediu-lhe que contasse em detalhes o casamento e fez de tudo para ter uma foto grande dela vestida de noiva. Lila então mandou ampliar uma especialmente para ela e, numa manhã, saiu com Pina para entregá-la. Foi naquela ocasião que, enquanto estavam passeando pela rua, Lila perguntou à cunhada como é que Stefano foi dispensado do serviço militar, se os policiais tinham ido verificar sua condição de filho de mãe viúva, se a dispensa do comando fora comunicada pelos correios ou se ele teve que ir se informar pessoalmente. Pinúcia olhou para ela irônica. Filho de mãe viúva? Sim, segundo Antônio, quem está nessa situação acaba sendo dispensado. Pelo que eu sei, o único meio seguro de escapar é pagando. Pagar a quem? Aos do comando. Stefano pagou? Pagou, mas não precisa espalhar por aí. E quanto ele pagou? Isso eu não sei dizer. Foram os Solara que fizeram tudo. Lila ficou gelada. Como assim? Você sabe, nem Marcelo e nem Michele prestaram serviço militar. Conseguiram ser dispensados por insuficiência pulmonar. Aqueles dois? Mas como é possível? Com os contatos. E Stefano? Recorreu aos mesmos conhecidos de Marcelo e Michele. Você paga e os conhecidos lhe fazem um favor. Naquela mesma tarde, minha amiga me contou tudo, mas como se não percebesse quanto aquelas notícias eram ruins para Antônio. Em vez disso, estava eletrizada, sim, eletrizada, pela descoberta de que a aliança entre o marido e o Solara não nascera das necessidades impostas pelo comércio, mas era de velha data, anterior ao próprio noivado. Ele me enganou desde o início. Repetia, quase com satisfação, como se aquela história do alistamento fosse a prova definitiva da real natureza de Stefano e agora se sentisse libertada. Precisei esperar um pouco até poder perguntar. Você acha que o Solara, caso os militares não deem a dispensa a Antônio, poderiam fazer esse favor a ele também? Ela me fixou seu olhar ruim, como se eu tivesse dito uma coisa antipática, e cortou seca. Antônio nunca recorreria ao Solara. Não mencionei uma palavra sequer daquela conversa com meu namorado. Evitei encontrá-lo, disse que tinha muitas tarefas e vários exames orais pela frente. Não se tratava de uma desculpa, o colégio realmente era um inferno. A superintendência perseguia o diretor perseguia os professores perseguiam os estudantes e os estudantes se atormentavam entre si. Grande parte de nós não suportava o peso das tarefas, mas estávamos contentes de que houvesse lições em dias alternados. Por sua vez, uma minoria criticava o estado decadente do prédio escolar, com a perda das horas de aula e queria o retorno imediato ao horário normal. À frente dessa facção estava Nino Sarratori, e foi ele que me complicou ainda mais a vida. Eu o via confabular nos corredores com a professora Galliani e passava ao lado deles esperando que ela me chamasse, mas isso nunca aconteceu. Então, eu torcia para que ele mesmo me dirigisse a palavra, mas isso tampouco aconteceu. Assim, me senti desacreditada. Não sou mais capaz de tirar as notas de antigamente, pensei, e por isso, em pouquíssimo tempo, perdi aquele pouco prestígio que conquistara. Por outro lado, me argumentava. O que é que eu queria? Se Galliani ou Nino me pedissem um parecer sobre essa história das salas interditadas e do excesso de tarefas, como eu me posicionaria? De fato, eu não tinha opiniões, e me dei conta disso quando uma manhã Nino parou na minha frente com uma folha batida à máquina pedindo-me bruscamente. Pode ler para mim? Meu coração disparou tão rápido que só consegui dizer. Agora? Não, você me entrega na saída. Fui tomada pela emoção. Corri ao banheiro e li agitadíssima. A folha estava cheia de cifras e falava de coisas sobre as quais eu não sabia nada. Plano regulador, instalações escolares, a Constituição italiana, certos artigos fundamentais. Só compreendia aquilo que eu já sabia, isto é, que Nino pedia o retorno imediato ao horário normal das aulas. Uma vez na sala, passei a folha a Afonso. Deixe ele para lá, me aconselhou sem nem ler o documento. Estamos no final do ano, teremos as últimas provas orais. Esse aí só quer me lhe meter em encrenca.
Mas eu já estava enlouquecida, as têmporas latejavam, a garganta estava seca. Nenhum outro no colégio se expunha tanto quanto Nino, sem temer os professores e o diretor. Não só era o melhor em todas as matérias, mas sabia coisas que não se ensinavam, que nenhum estudante, mesmo excelente, conhecia. E tinha caráter, e era bonito. Contei as horas, os minutos, os segundos. Queria correr e lhe devolver aquela folha, elogiá-lo, dizer que estava de acordo com tudo e que queria ajudá-lo. Não o avistei entre a multidão de estudantes que desciam as escadas, nem o encontrei na rua. Ele saiu entre os últimos e com uma expressão mais emburrada que de costume. Fui a seu encontro alegremente, agitando a folha. Despejei palavras em profusão, todas acima do tom. Ele ficou me ouvindo, carrancudo, e então pegou a folha e amassou com raiva e a jogou fora. Galliani disse que não está bom, resmungou. Fiquei confusa. O que é que não está bom? Fez uma careta de incômodo e um gesto que significava: deixa pra lá, não vale a pena discutir. De todo modo, obrigado, disse de maneira meio forçada e de repente se inclinou e me beijou na bochecha. Desde o primeiro beijo em Chia, entre nós não havia mais nenhum contato, nenhum aperto de mão, e aquele modo de se despedir, então de todo inusitado, me deixou paralisada. Não me pediu para fazermos juntos um trecho no caminho. Não disse tchau. Tudo terminou ali. Sem forças, sem voz, o vi se distanciando. Naquele momento aconteceram duas coisas horríveis, uma atrás da outra. Primeiro despontou de uma ruela uma jovem certamente mais nova que eu, no máximo 15 anos, que me chamou a atenção por sua nítida beleza. Bem feita, cabelos lisos e longos sobre as costas, elegante em cada gesto ou movimento, cada peça do vestuário primaveril com uma estudada sobriedade. Aproximou-se de Nino, ele pôs um braço em torno de seus ombros, ela ergueu o rosto oferecendo-lhe a boca, e se beijaram. Um beijo bem diferente do que ele tinha me dado. Logo em seguida me dei conta de que Antônio estava parado na esquina. Deveria estar no trabalho, e em vez disso viera me buscar. Estava, sabe-se lá desde quando. Foi difícil convencê-lo de que o tinha visto com os próprios olhos não era aquilo que há tempos imaginava, mas apenas um comportamento amigável, sem outras finalidades. Ele já tem namorada, eu disse. Você mesmo viu. Mas ele deve ter captado um traço de sofrimento naquelas palavras e me ameaçou. O lábio inferior começou a tremer, as mãos. Então, murmurei que eu estava cansada e queria deixá-lo. Cedeu, nos reconciliamos. Mas a partir daquele momento passou a confiar ainda menos em mim, e a ansiedade pela convocação militar se fundiu de modo definitivo com medo de me deixar para Nino. Passou a deixar o trabalho com mais frequência, ainda para, dizia, correr e me dar um oi. Na realidade, queria me pegar em flagrante e provar sobretudo a si mesmo que eu, de fato, lhe era infiel. O que teria feito em seguida, nem mesmo ele sabia. Uma tarde, a irmã dele, Ada, me viu passar em frente à charcutaria, onde agora trabalhava com grande satisfação, sua e de Stefano. Veio até mim correndo. Usava um avental branco engordurado que a cobria até abaixo dos joelhos, mas mesmo assim era muito graciosa e dava para ver pelo batom, pelos olhos maquiados, pelas presilhas nos cabelos, que mesmo debaixo do avental ela devia estar vestida como se fosse a uma festa. Disse que queria falar comigo. Decidimos nos encontrar no pátio antes do jantar. Chegou ofegante do trabalho, acompanhada de Pasquale, que fora buscá-lo. Os dois falaram juntos, uma frase enrolada a um, outra frase enrolada ao outro. Vi que estavam muito preocupados. Antônio se enfurecia por qualquer coisa. Não tinha mais paciência com Melina. Se ausentava do trabalho sem aviso prévio. E até Galésio, o dono da oficina, estava desorientado, porque o conhecia desde que era menino e nunca o tinha visto assim. Está com medo do serviço militar. De todo modo, se o chamarem, vai ter que ir de qualquer jeito, disse Pasquale, senão vira desertor. Quando você está por perto dele, passa tudo, disse Ada. Não tenho muito tempo, respondi. As pessoas são mais importantes que os estudos, emendou Pasquale. Passe menos tempo com Lina e vai ver que ele sobra tempo, disse Ada. O que está ao meu alcance eu faço, retruquei mordida. Ele está um pouco fraco dos nervos, disse Pasquale, e Ada concluiu bruscamente. Eu cuido de uma louca desde que sou pequena. 2 seriam realmente demais, Helena.
fiquei contrariada, assustada, cheia de sentimentos de culpa. Voltei a ver Antônio com bastante frequência, mesmo sem ter vontade, mesmo se precisava estudar. Não foi suficiente. Uma noite nos pântanos, ele começou a chorar, me mostrou o comunicado. Não lhe tinham dado a dispensa, teria de partir com Enzo no outono. E a certo ponto fez uma coisa que me impressionou muito. Caiu no chão e começou a enfiar freneticamente na boca punhados de terra. Precisei abraçá-lo com força, murmurar que o amava, tirar-lhe a terra da boca com os dedos. Em que cilada estou me metendo, pensei mais tarde na cama, sem conseguir pegar no sono e de repente descobri que se atenuara a vontade de abandonar a escola, de aceitar-me por aquilo que eu era, de me casar com ele, de viver na casa de sua mãe com seus irmãos, enchendo os carros de gasolina. Decidi que devia fazer algo para ajudá-lo e, quando ele se recuperasse, sair daquela relação. No dia seguinte, muito assustada, fui até Lila. Ela demonstrava uma alegria até excessiva. Ambas, naquele período, estávamos instáveis. Contei-lhe de Antônio, do aviso, e disse a ela que tinha tomado uma decisão, sem que ele soubesse, pois jamais me daria a permissão. Eu pretendia me dirigir a Marcelo ou até a Michele para perguntar se eles podiam tirá-lo daquela situação. Exagerei em minha determinação. Na verdade, eu estava confusa. De um lado, me parecia uma tentativa obrigatória, vista que eu era a causa dos sofrimentos de Antônio. De outro, consultava Lila justamente porque dava por certo que ela me desaconselharia a tomar essa atitude. Mas tomada como estava, naquela fase, por minha desordem emotiva, não levei em consideração a dela. Teve uma reação ambígua. Primeiro zombou de mim, disse que eu era uma mentirosa, que eu devia realmente gostar muito do meu namorado, já que estava disposta a ir pessoalmente me humilhar diante do Solara, mesmo sabendo que depois de tudo o que havia acontecido, aqueles dois nunca moveriam uma palha por ele. No entanto, logo em seguida começou a girar em círculos nervosamente, ria, ficava séria, tornava a rir. Por fim disse, tudo bem, vá, vamos ver o que acontece, e acrescentou, no fim das contas, Helena, onde está a diferença entre meu irmão e Michele Solara, ou digamos, entre Stefano e Marcelo? O que você quer dizer? Quero dizer que talvez eu devesse ter me casado com Marcelo. Não entendo. Pelo menos Marcelo não depende de mim. Faz o que bem entende. Está falando sério? Apressou-se a negar, rindo, mas não me convenceu. É impossível, pensei que estava valorizando Marcelo. Todas essas risadas não são verdadeiras, são apenas sinais de maus pensamentos e de sofrimento porque as coisas não vão bem com o marido. Tive a prova imediatamente. Ela ficou séria, reduziu os olhos a 2 fissuras e disse, vou com você. Aonde? Encontrar o Solara. Para quê? Para ver se consigo ajudar Antônio. Não. Por que não? Assim você vai provocar Stefano. E daí, se Stefano se dirige a eles, eu, que sou sua esposa, também posso fazer o mesmo.